Esteja, Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, devocional que tem como único objetivo apresentar Jesus através das Escrituras, e o motivo principal é para que possamos nos conectar com Jesus a cada dia mais, conhecê-lo, aprofundá-lo na sua palavra e principalmente ter essa conexão, ter esse entendimento um pouco melhor da palavra. E hoje nós vamos falar de uma passagem muito importante. Na verdade, é uma das partes dessa passagem, onde o nosso tema hoje é a pureza interior. No nosso último encontro, nós falamos sobre o óculos do Evangelho, os olhos do Evangelho, como você enxerga as coisas. E quando você enxerga a partir do Evangelho, tudo se transforma. Nós falamos sobre se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Pois o olho é a porta de entrada para o seu corpo. E a própria Bíblia, ela diz, ela nos traz que nós somos templo do Espírito Santo. E hoje nós vamos entender como trazer essa pureza interior, como trazer essa limpeza interior e como que a gente possa ter um corpo limpo, consequentemente um templo limpo para que o Espírito Santo habite em nós. E a passagem de hoje se encontra em Mateus 5:8. Mateus, aqui no Sermão do Monte, ele traz as palavras de Jesus em uma sequência do manifesto do reino. As pessoas que acessarão o reino, as pessoas que terão esse contato com o reino, são as pessoas totalmente diferentes daquelas que eles pensavam que seriam. E aí Jesus ele traz o evangelho, né? É para confundir os sábios, para confundir aqueles que sabem ou acham que sabem. Então, durante o Evangelho, Jesus traz muito esses conceitos de pessoas que, ao olhar do mundo, não teriam acesso ao reino. Só Jesus ele vem trazer essa nova ótica e quais seriam as pessoas que teriam esse acesso ao reino? O que seria necessário para fazer ou para ter ou para ser para acessar o reino? E quando a gente vem lá no versículo 1, diz assim: E vendo as multidões, ele subiu ao monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Versículo 8. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Nosso tema central aqui é o versículo 8. Abençoados são os puros de coração,
porque eles verão a Deus. E quando a gente entende esse versículo, a gente entende que a pureza de coração é o resultado de regeneração e renovação e vigilância. Não é comportamento externo, é transformação antológica. E somente quem tem coração purificado pode receber Deus de forma verdadeira. Então, quando a gente vem para o contexto das bem-aventuranças, nós entendemos que Jesus, aqui nesse momento, ele não está ensinando regras. Não é sobre regra, mas sim sobre a natureza do cidadão do reino. Nós falamos no nosso último encontro sobre você transformar a sua natureza e sair daquela natureza pecaminosa de Adão, da descendência de Adão, e se transformar em uma nova natureza e ter acesso a uma nova natureza em Cristo Jesus. Pois Jesus, ele é o Adão perfeito, o obediente, que obedeceu a Deus Pai até o final, até a morte de cruz, não se corrompeu, não pecou, não errou e permaneceu até o final. É quando Paulo traz em Filipenses que Deus exaltou o seu nome acima de todo nome e todo joelho se prostrará diante de Jesus, é que é nessa natureza que nós somos salvos. É nesse nome, é nessa figura e é nessa pessoa. Então, Jesus ele descreve essa natureza onde nós temos que nos transformar a de fato acessar esse reino. Pois Jesus ele fala que o meu reino não é daqui. E o mundo jaz no maligno. E se você vive pela carne, com a carne e de acordo com a carne, é impossível você acessar o reino, porque a carne ela é inimiga de Deus. Então, a Bíblia ela se torna maravilhosa porque Jesus ele está visto no Antigo Testamento, está sendo apontado que ele viria. Jesus ele veio, Evangelho, e tem as cartas para mostrar a explicação sobre o Evangelho um pouco ainda mais profunda. Então, se você vê Jesus falando, as cartas vêm reforçando e o Apocalipse vem confirmando. Então, aqui Jesus, ele fala sobre as bem-aventuranças como uma forma de progressão. Primeiro, pobres de espírito são aqueles que reconhecem necessidade, aqueles que reconhecem que sem Jesus, lá em João 15, sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos alcançar, nada podemos encontrar, nada podemos produzir. Segundo, os que choram, mostra aqui arrependimento. Aqueles que choram e entendem o arrependimento, o erro e não querem mais. Terceiro, os mansos são aqueles que tratam-se de submissão a Deus. Quarto, aquele que tem fome e sede de justiça são aqueles que têm o desejo transformado. Quinto, misericordiosos são aqueles que têm o caráter moldado, aqueles que têm capacidade de ter um caráter de encontrar, enxergar e visualizar o outro. O seu caráter é um caráter transformado em Cristo Jesus. E os puros de coração, esse interior purificado. E os pacificadores, aqueles que têm a vida relacional transformada, aqueles que têm essa inteligência relacional, aquele que sabe se relacionar com o outro, conviver com o outro, mostrando Cristo em sua vida. A pureza, ela aparece após o arrependimento
e antes da visão plena. Então, aqui, vamos entender o que significa profundo, o significado profundo de coração. Na Bíblia, o coração, ele traz o quê? Toda vez que a palavra coração, ela vem sendo escrita ao longo da Bíblia, ela traz centro de vontade. Então, o centro da vontade, e uma passagem fala que é a fonte da vida, sede de desejos, lugar de decisão, origem das motivações e raiz das ações. Então, a palavra coração, ela traz esse significado profundo de centro da vontade, sede de desejos, lugar das decisões, origem das motivações e raiz das ações. Aqui, Jesus, ele não falava de pureza ritual, mas sim da pureza estrutural. E como a pureza, a gente entende sobre integridade interior. Essa pureza, ela traz aquela estrutura do indivíduo e daquela natureza do indivíduo. Então, quando a gente fala o limpo, sem mistura, essa pureza aqui quer relatar, quer trazer para a gente limpo, sem mistura e não adulterado. Então, assim é o reino do céu. Limpo, sem mistura, nada adulterado. E essa palavra, ela implica, essa palavra pureza, ela implica como ausência de duplicidade. Lembra? Uma única fonte, um só Senhor, não tem duplicidade, é uma fonte única, uma substância única, uma mistura, sem mistura, um único produto, uma única substância, ausência de hipocrisia, ausência de mistura entre reino e mundo. Lembra que nós falamos? Não tem como servir a dois senhores. Não tem como ser do mundo e do reino. E aqui a conexão direta é com Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, quando a gente traz o Salmo, que foi escrito antes da vinda de Jesus, olha só o que o Salmo 24 diz, ou dizia: quem subirá ao monte do Senhor? Quem terá acesso a subir ao monte? Quem terá acesso ao Senhor? Aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então, mãos aqui a gente traz como ações externas, coração, intenção interna. A pureza procede, a pureza precede a comunhão. Então, quando Jesus ele traz isso no Evangelho, abençoados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, quando você sobe ao monte, vai até o Senhor, vá com as mãos limpas e com o coração. Pois, sem o coração puro, você não enxerga o Senhor. Você não vai ver o Senhor. E isso aqui remete muito a Moisés. Quando ele vai ao monte, e ele vai ao encontro do Senhor. Mãos limpas e puro de coração. Então, aqui a gente fala sobre obras, sobre pureza. A gente pode aprofundar nesse tema. Então, o contexto aqui, teológico, a gente entende que a promessa de verão a Deus é muito profunda. A gente traz aqui três dimensões. A primeira dimensão escatológica, que seria verão Deus
plenamente a eternidade. Dimensão 1, verão a Deus na eternidade. Dimensão 2, relacional. Aqui perceberão Deus na caminhada diária. Então, quando você é puro de coração, o Espírito Santo, ele habita em ti, você tem esse relacionamento com Deus diariamente. O Senhor, ele se manifestará a ti, se revelará a ti. A partir do momento que o seu interior está limpo, está puro, você vai conseguir enxergar, ver a Deus manifestado em você. E terceiro, discernimento espiritual. Quando a gente traz esse discernimento espiritual, eles terão consciência espiritual aguçada. Pois quando você tem esse interior puro, esse coração puro, o que Paulo ele diz? A carne milita contra o espírito. Então, quando você mata essa carne, quando você mortifica essa carne, e quando o espírito sobressai sobre a carne, a sua experiência, a sua consciência espiritual ela vai estar aguçada e é o espírito que vai direcionar a sua vida. Pois a carne é inimiga de Deus. Então, quem vive pela carne é da carne. Quem vive pela carne enxerga o mundo material. Mas quem permite o espírito sobressair sobre a carne vai enxergar o mundo com os olhos espirituais. E nesse momento, a gente entende que a impureza ela gera opacidade espiritual. Então, quando você está impuro, o seu espírito fica opaco. E a pureza, ela gera essa percepção espiritual. E Deus é o quê? Deus é espírito. E aí, quando Jesus ele diz para a mulher samaritana que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Deus não busca adoradores carnais. Deus não busca adoradores para este mundo. Mas Deus busca adoradores para a eternidade. Dimensão 1, escatológica. Verão Deus plenamente na eternidade. Segundo, relacional. Perceberão Deus na caminhada diária. E terceiro, discernimento espiritual. Terão consciência espiritual aguçada. Então, para que você tenha essa consciência espiritual aguçada, você tem que viver pelo Espírito para o Espírito e através do Espírito. Então, quando a gente entende tudo isso, nós nos conectamos com Ezequiel 36. E ao se conectar com Ezequiel 36, que diz: Dar-vos-ei um novo coração. Deus ele não reforma o coração dele. Deus ele substitui. E aí, quando Jesus, olha que Ezequiel foi lá atrás, antes de Jesus vir, na promessa. Então, quando Jesus ele diz sobre nascer da água e do Espírito, é nascer de novo, se tornar uma nova criatura, não uma criatura substituta, é nova. Que é a profecia de Ezequiel. Um novo coração, novas vestes, nova criatura, nascer de novo, novamente, nova intenção, novo sentimento, novo comportamento. Então, isso conecta com o quê? Com a nova aliança, nova natureza e novo cimento. Então, aqui a pureza, ela começa na regeneração, se tornar novo. E a gente volta com essa conexão lá em 1 Timóteo e o primeiro vídeo do nosso devocional gravado, que está lá em 1 Timóteo 1,5. O amor procede
de um coração puro. Então, quando Jesus ele diz isso e Mateus registra lá no seu evangelho, Paulo ele traz novamente isso. O amor procede de um coração puro. Então, a pureza interior ela está conectada ao longo do evangelho, pois Jesus é puro. E aí a Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Então, para a gente enxergar a Deus, se relacionar com Deus, subir ao monte do Senhor, mãos limpas e coração puro. E aí, nós temos uma progressão aqui em Paulo. Olha, ele diz a Timóteo: primeiro, o coração puro, ele vem de uma boa consciência, uma fé não fingida e um amor verdadeiro. Então, o coração puro é uma boa consciência, saber o que está fazendo, ter uma pureza de mente, uma fé verdadeira. E aí Jesus ele traz também esse conceito lá no grão de mostarda e um amor verdadeiro e genuíno. Então, se o coração estiver contaminado, a consciência ela fica pesada, a fé ela fica o quê? Performática. Você performa, mas não tem de verdade. E o amor será egoísta. E quando a gente traz essa consciência, essa boa consciência, essa fé não fingida, a gente conecta com Romanos 12. A renovação da mente, ela protege o coração. Quando você renova sua mente, seu coração é protegido, porque a mente renovada gera um filtro saudável, porque Paulo diz o quê? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas renovei-vos pela transformação da sua mente. Então, quando a sua mente é renovada, gera-se um filtro saudável, você começa a filtrar as coisas do mundo, e as coisas do mundo não têm acesso sobre você, e o seu interior é preservado, porque o mundo jaz no maligno, poluído, contaminado. Então, quando você não se move pelo mundo e move pela renovação da sua mente focada no reino, o que acontece? Seu interior é reservado, preservado, você continua puro, e o que acontece? Os abençoados são os puros de coração. Então, quando o seu coração está puro, você vê a Deus, você enxerga a Deus e você relaciona com Deus. Então, você com o coração puro, você não estará andando pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, quando a gente entende a nossa série, episódio a episódio, se podemos dizer assim, ou capítulo a capítulo, nós viemos de dois senhores, não pode servir a dois senhores, então aqui está dizendo sobre governo, Jesus em governar a sua vida. Depois a gente vem sobre a única fonte, sobre transformação de natureza, deixar a natureza de Adão para ter a natureza de Cristo. Terceiro, essa proteção, ela vem muito através do, do óculos do Evangelho, que ele vai dessa proteção da sua visão, como diz lá em Paulo, em Romanos 2, transformar pela mente, então blindar a sua mente para que você acesse essa visão através do Evangelho. E agora, a pureza interior, que é o resultado desse passo a passo. Então, sem senhorio correto, não há fonte pura. Então, se você não tem o Senhor, né, como seu verdadeiro Senhor, a sua fonte, ela não é pura. Sem fonte pura, não há visão saudável.
Então, a própria Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se a sua fonte está contaminada, você vai jorrar da sua fonte água salgada, coisas ruins, coisas erradas. E aí, a sua visão, ela não fica saudável. E sem visão saudável, não tem pureza preservada. E aí, como a gente consegue aplicar isso nas nossas vidas? A aplicação é sobre essa pureza progressiva. Primeiro, regeneração é instantânea, a santificação é contínua e a vigilância é diária. São esses três pontos que nós temos que entender. A regeneração, ela é rápida. A mudança de natureza, ela é rápida. Mas precisamos entender que a santificação, buscar a Deus, nos purificar, nos permanecer, é contínua. Igual Jesus diz, orai sem cessar. E a vigilância é o tempo todo, todo o tempo. E quando a gente vem para essa aplicação, aqui entra a parte prática que, se nós usarmos o óculos do Evangelho, o que acontece? Primeira coisa, pureza da visão. Você começa a filtrar. Quando você deixa o Evangelho te guiar, a palavra de Deus ser o seu alicerce, e quando você começa a construir a sua vida sobre a rocha, tudo isso está ligado e interligado aos óculos do Evangelho, pois você, com óculos, começa a filtrar o que você assiste, o que você lê, o que você consome e o que você normaliza. Consequência disso é menos contaminação. Quando você utiliza o óculos do Evangelho, acontece a segunda coisa, que é a pureza da mente. O que entra molda nossos pensamentos, e os pensamentos eles moldam nossas emoções, e as emoções moldam as nossas decisões. Então, quando Paulo diz para não se amoldar, né, para não colocar o molde do mundo em você, para você não seguir de acordo com o mundo, mas renovar de acordo com a sua mente, o que acontece? Quando você deixa o mundo te direcionar, ou deixa o mundo te guiar, acaba que os seus pensamentos, eles são moldados de acordo com o mundo. Só que quando você usa o óculos do Evangelho, ele blinda os seus pensamentos. Então, o que entra molda seus pensamentos. E aí, seus pensamentos, ele molda suas emoções. Então, quando você faz essa blindagem do que o mundo te entrega, as suas emoções, elas são diferentes. E, consequentemente, as suas decisões também serão diferentes. Suas decisões não serão para este mundo, mas para a eternidade. Então, quando você coloca o óculos do Evangelho, você para de enxergar o imediatismo, o materialismo e começa a enxergar essa eternidade. E no terceiro ponto que acontece com o óculos do Evangelho, quando você deixa o Evangelho guiar você, acontece a pureza da consciência. E a consciência limpa, o que ela gera? Consciência limpa gera paz, sensibilidade de espírito e principalmente discernimento rápido. E esse discernimento rápido é sobre entender se isso é do céu ou do inferno, do mundo ou da eternidade, da carne ou do espírito. Então, com a consciência limpa, você consegue enxergar as coisas melhores. E, em quarto, a pureza nas atitudes. Lembra? Com os pensamentos blindados, emoções blindadas, decisões blindadas.
E essas decisões, elas afetam direto na atitude. Então, o óculos do Evangelho, ele traz para você uma vida coerente, coerente com a palavra, sem duplicidade e sem vida dividida. Então, quando você tem Jesus como essa única fonte, você não serve a dois senhores, a um único Senhor, e você começa a se comportar e a ter atitudes coerentes. E a partir daí, quais são os benefícios reais, espirituais, do uso contínuo dos óculos do Evangelho? Primeira coisa, benefício real é clareza moral. Você percebe rapidamente o que não convém. Por quê? Qual será o seu registro imediato? O que a Bíblia, o que a palavra diz em relação a isso? Você entende que isso não convém à luz da Bíblia, a partir da Bíblia. Então, essa clareza moral é uma clareza não a partir do mundo, mas a partir das Escrituras. Segundo, sensibilidade espiritual. O Espírito entristece você antes da queda. Então, antes de você fazer alguma coisa errada ou querer fazer, a sua sensibilidade vai estar tão aflorada que você vai ouvir o Espírito Santo, vai sentir o Espírito Santo e vai agir da forma correta. Terceiro, discernimento emocional. O que seria isso? Você distingue sentimento de tentação. Quarto, vida coerente. Então, quando você distingue sentimento de tentação, você vai entender que para mudar o seu sentimento, você tem que mudar o seu pensamento. Então, quando você renova através do pensamento, seus sentimentos eles se tornam diferentes. Você consegue distinguir tudo isso. Então, nós entendemos que a maior ameaça à pureza de coração, esta pureza interior que pode nos bloquear a ver a Deus, não é o pecado escancarado, a gente não tropeça em montanhas, mas em pedrinhas do dia a dia. Então, não é o pecado escancarado, é a contaminação gradual. Pequenas concessões, pequenas normalizações, pequenos entretenimentos e pequenas tolerâncias. E assim, a pureza se perde por infiltração. Então, aos pouquinhos, você acha que é normal, começa a ficar normal, entretenimento, tolerância. Então, isso vai acessando você e você fica com essa pureza ameaçada. E para a gente finalizar, as marcas do coração purificado: humildade, transparência, desejo pela palavra, repulsa crescente ao pecado, amor sincero e vida devocional constante. Então, se você está buscando esse desejo pela palavra, essa repulsa pelo pecado, você sabe que é difícil, mas em Cristo somos mais que vencedores, e busca a palavra, tudo se transforma. E para a gente finalizar, declare comigo: a pureza não é ausência de erro, é ausência de mistura. E a integridade interior diante de Deus. Então, que o Senhor possa criar em nós um novo coração, guardar a nossa mente, disciplinar os nossos olhos, preservar a nossa consciência. Que eu não apenas fale do Evangelho, mas que viva de forma íntegra diante a Ti e para que eu te veja todos os dias da minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se assim o Senhor deixar, estaremos novamente com mais um
Devocional VP, Devocional Vida Plena, que apresenta nosso Senhor Jesus através das Escrituras.